Shalom Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana, hoje com a Parashat Beshalach. A leitura da Torá dessa semana completa a descrição do período do exílio do povo judeu, 4 gerações após a palavra de Hashem a Avraham Avinu, dentre os quais 210 anos foram de dura escravidão do povo de Israel no Egito. E agora eles estão sendo expulsos. Os egípcios estão com verdadeiro pavor deles e querem que eles saiam de suas terras o quanto antes. A Torá conta que o Egito tinha sido completamente devastado por 10 terríveis pragas. Já estava claro que não eram simples eventos naturais que estavam acontecendo. Moshe Rabbeinu não era apenas um bom observador da natureza e que sabia com antecedência quando cada um desses eventos iria acontecer. Era a mão de Hashem que estava em ação, operando em favor do povo judeu. Mas quando a gente olha para o comportamento do faraó, a gente vê algo muito interessante. Durante as pragas, por exemplo, quando Hashem mandava os sofrimentos para o faraó, ele se arrependia dos seus erros e decidia libertar os judeus. Mas assim que os sofrimentos passavam e a situação melhorava um pouco, ele voltava às suas maldades com toda a força. O que a gente esperaria do faraó após ele presenciar milagres tão grandes como esses? Que ele enxergasse a mão do Eterno em tudo o que estava acontecendo e que deixasse o povo judeu ir embora. Mas a Torá descreve pra gente que nada mudava na cabeça do faraó. Ele continuava com os seus maus atos, causando assim ainda mais sofrimento para ele e para todo o povo egípcio, como está escrito. E o faraó endureceu seu coração e não deixou o povo sair. E agora, depois da última praga, depois de ele ter perdido o seu filho primogênito e de ter mandado o povo de Israel sair do Egito, ele novamente persegue o povo judeu numa última tentativa de levá-los de volta à escravidão. Por que o faraó não conseguia enxergar os milagres e mudar sua atitude? Porque ele não conseguia ver a mão de Hashem, mesmo diante das provas irrefutáveis que eram apresentava bem diante dos seus olhos. Existem 2 motivos pelos quais nós não despertamos com os milagres que vemos. O primeiro motivo é a alienação. Nós vivemos a vida sem prestar atenção no que vemos e no que escutamos. Nós vemos e escutamos apenas de relance. Olhamos para os milagres, para as tragédias como se fosse apenas parte de um filme que nós vemos na televisão e nada consegue nos tocar. Se nós refletíssemos um pouco, se fizéssemos apenas um pouco de introspecção, nós com certeza enxergaríamos os grandes atos de Hashem. O segundo motivo é a dificuldade que a gente tem de mudar. Nós vivemos como se a gente nunca cometesse erros, porque aos nossos olhos nós sempre estamos certos. Por isso, quando nos confrontamos com algo que vai contra aquilo que nós acreditamos, mesmo que haja uma prova contundente, mesmo que seja um milagre, nós continuamos lutando para não aceitar. Desse modo, é possível que uma pessoa viva uma mentira durante toda a sua vida sem se incomodar com ela. Foi isso que aconteceu com o faraó. As provas de que era Hashem que estava fazendo os milagres se tornaram irrefutáveis. Mas e a vergonha de assumir o erro diante de todo o povo? E o medo de mudar suas crenças de idolatrias? E o temor de deixar para trás uma vida de honra e prazeres sem limites? Ou seja, o ilógico venceu o lógico. E por isso o faraó preferiu endurecer o seu coração. E foi isso também o que aconteceu com aquela geração que viveu na época do segundo templo sagrado e que recebeu a visitação do nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Nazaret. Eles viam os milagres, eles ouviam os ensinamentos e alertas que ele dava ao povo acerca do iminente juízo que viria se eles não mudassem as suas atitudes e comportamentos, mas eles não conseguiam ver a mão de Hashem operando através dele. Eles fecharam os olhos para não verem, eles taparam os ouvidos para não ouvir, sempre tentando encontrar explicações e desculpas para não acreditarem no que estava bem diante dos olhos deles. O grande Hafetz Haim, de Sagrada Memória, nos diz que todo milagre é construído sobre eventos que o precedem.
ou seja, sobre coisas que acontecem antes e que às vezes a gente nem sempre se dá conta. Ele usa o exemplo de Purim. Por exemplo, quando os 2 ministros do rei Ahasverosh conspiravam para matar o seu monarca e Mordecai os ouviu falar e os delatou, alguém viu um milagre acontecendo? Ou quando o rei não conseguia dormir, alguém se referia à insônia do rei como se fosse um milagre? Ou quando os servos correram para pegar os livros de história do reino, alguém teria pensado que havia algo em comum em encontrar alguma coisa numa literatura chata para fazer o rei dormir como um milagre? Claro que não. Mesmo quando o rei os ouviu ler sobre a boa ação de Mordecai e perguntou se ele havia sido recompensado, ainda assim, nada era estranho, nada estava fora do comum. Mas então, no final da história, quando Haman foi forçado a conduzir Mordecai pela rua proclamando sua grandeza, é que nós conseguimos ver um milagre em ação. O Hafetz Haim explica que nós só conseguimos perceber a natureza milagrosa dos eventos quando a gente alcança o ponto em que nós podemos sentir o milagre com as nossas próprias mãos. Ou seja, para que a gente veja o milagre, primeiro é preciso senti-lo, acreditar que ele é possível. Foi exatamente o que aconteceu com diversas pessoas que cruzaram com o Rabbeinu Yehoshua e receberam milagres. Eles precisavam do milagre e por isso, para eles, era muito mais fácil acreditar antes de vê-lo. Portanto, o problema não é que o faraó ou que a geração de Rabbeinu Yehoshua não conseguiram ver o milagre. Eles não quiseram ver o milagre. Eles não estavam dispostos a crer que era possível. Eles não queriam aceitar que poderiam estar errados. E por isso preferiam agir de forma ilógica. Mas a abertura do mar e a ressurreição de Rabbeinu Yehoshua criam um limite que nos coloca diante de uma decisão. Se você está disposto a experimentar a redenção, você precisa confiar que somente a mão de Hashem poderia ter feito tanto um quanto o outro. Só cruzam esse limite aqueles que realmente estão dispostos a seguir em frente na redenção. É preciso crer para ver. A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, que vem da raiz Metzarim, que significa limitações. A saída do Egito e a redenção só aconteceram de fato quando o povo de Israel cruzou o Yam Suf, ou seja, o mar do limite. Cruzar o mar representa a libertação espiritual, a possibilidade de vencer aquilo que nos limita, que nos mantém presos. Precisamos vencer o comodismo e a alienação e prestar mais atenção a tudo o que ocorre ao nosso redor. Somente assim poderemos estar seguros que em nossas vidas particulares também conseguiremos sair do Egito. Eu desejo a todos Shabbat Shalom.